Boa noite, meus irmãos queridos, e cá estamos nós mais uma vez para esse nosso encontro, que já está assim quase, né, nos seus momentos finais, porque nós vamos gradativamente retornando, mas ainda estaremos juntos às segundas-feiras para as nossas vibrações. Eu peço a todos que nesse momento cerrem os olhos para nós fazermos aquela nossa oração de ligação com o plano espiritual. E aí eu convido a todos vocês a se sentirem dentro da câmara de passe, sentindo a presença da espiritualidade, do mentor da casa, como se nós fôssemos um grupo lá dentro, nesse momento, ativos. Então vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior e nosso mestre, a todas as equipes espirituais que nos auxiliam em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades. E assim nós vamos rogando que essa luz intensa adentre em nossos lares, fazendo todo aquele fortalecimento, fazendo toda aquela higienização, para que nós tenhamos paz, tranquilidade, serenidade e que prossigamos caminhando sempre com fé, com esperança e com muito amor em nossos corações. Que sejamos nós, Jesus querido, instrumentos da Tua paz, que possamos servir na Tua seara, na medida do possível, daquilo que nós podemos dar. E assim, nós vamos te agradecendo e rogando que permaneça conosco, agora e para todos sempre, que assim seja. Hoje, meus irmãos, a nossa conversa é um pouquinho mais profunda, é um pouquinho mais até complexa, mas nós vamos falar sobre o que Jesus falou da lei da causa e efeito. Em Mateus 18:7, Jesus se pronuncia da seguinte forma: ai do mundo por causa dos escândalos, porém é necessário que eles venham. Mas ai daquele por onde ele vem, ou eles vêm, os escândalos. Para nós entendermos, então, essa assertiva de Jesus, nós temos que pensar e compreender na profundidade a lei de causa e efeito. Por quê? Essa lei, ela é de princípio universal. Ela não se aplica somente à humanidade terrestre. Todo o universo segue essa lei. E um dos princípios da lógica é a causalidade, a lei de causalidade. Disso depende que todo efeito tem uma causa, não existe o acaso. Todo o efeito, isso é uma lei do universo, tem uma causa. E essa causa, né? Ela tanto pode ser positiva como negativa. E é assim que nós vamos determinar ou entender aquilo que é positivo e aquilo que é negativo para nós. Também ela é conhecida como a lei de ação e reação. Lei de ação e reação sendo uma das 3 leis do Sir Isaac Newton. Lembram dele? Aquele que ocupou até pouco tempo a cadeira do homem mais inteligente do mundo? Então, nessa lei, Isaac Newton determinou que toda ação corresponde a uma reação. Do mesmo módulo, na mesma direção e de sentidos opostos. Então, vamos entender. Eu provoco essa ação, ela vai e ela tem o retorno. Então, é a lei de causa e efeito. E Jesus pronuncia isso nessa passagem do seu discurso, enquanto esteve conosco aqui no planeta, como encarnado. Então, nós vamos ver que se nós desfiarmos um pouquinho, né, esse conhecimento que Jesus nos oferece, então nós vamos entender porque ai do mundo por causa dos escândalos. Por que Jesus falou ai do mundo por causa dos escândalos? Porque, vejam só, os escândalos eles são mensageiros da dor, do sofrimento, do constrangimento.
Então aí é o ai do mundo, é um lamento. E nós sabemos que o nosso mundo, ele está nesse patamar de lamento, de dor, planeta de expiação e provas. E todo esse, digamos assim, esse apanhado de causas realizadas inconscientemente ou até conscientemente, nos traz assim hoje, né, o momento atual, onde nós temos que o efeito está sobre nós. E esse efeito é moral. Esse efeito não é físico, é um efeito moral. E então nós temos esse padecimento moral no nosso mundo, na nossa humanidade. Porque todas as vezes que nós entramos pela contramão da lei natural, que são as leis divinas, nós causamos sim a dor. Todas as vezes que nós agredimos essa lei. E aí nós vamos percebendo que desde os pequenos atos do nosso cotidiano, desde os mínimos, nós vamos provocar, como Isaac Newton falou, uma proporção de acordo com a causa. E aí nós vemos assim que quando nós transgredimos a lei, nós causamos uma reação também ao nosso entorno. E isso faz com que se crie, como no hermeticismo, se crie a lei do karma, ou a lei aquilo que você deve realizar contra uma lei, contra uma ação que não foi muito boa, você vai ressarcir isso praticando uma boa ação. E é só isso. Então, nós vemos que aqui não se paga nada, nós não estamos aqui para pagar, não estamos para pagar absolutamente nada, nós estamos aqui para realizar tudo aquilo que nós já, porventura, tenhamos causado. E se nós olharmos na nossa volta, os nossos contatos, as nossas... aquilo que nos cerca, né? As amizades, os amores, nós vamos perceber sim, que ali tem um efeito, porque em algum momento nós fizemos a causa, e ali agora, diante de nós estamos lidando com o efeito. E às vezes parece difícil lidar com isso, parece que é meio custoso, né? Porque nós temos um escape de achar que o outro é nosso karma e nós não imaginamos que talvez nós sejamos o karma do outro. Mas em ambos os casos, então são dois envolvidos, e esse envolvimento então mostra que foram praticadas causas negativas em algum momento, tanto um quanto o outro. Então não existe o acaso. Na lei de ação e reação, não existe o acaso. Não cabe e é universal. Então, a primeira ação vai gerar o quê? Uma reação, tendo então um efeito em cadeia. Porque quando essa reação vem, se ela vem negativamente, o que aquele que provocou vai fazer? Ele vai ter um impacto e vai reagir negativamente. Negativamente, ele vai fazer o quê? Ele vai incorrer novamente nessa mesma lei, que vai fazer com que ele tenha aí, aumentando aí a sua, digamos, bagagem, não, sabe, bagagem daquilo que ele deve realizar para o seu próprio bem, para a sua própria evolução e pelo bem do próximo, pelo bem daquele que está naquele momento colocado dentro desse contexto. Então, nós vamos ver, né, que dar um exemplo grandão, um exemplo master, né? Sabemos que a Primeira Guerra, ela aconteceu e ela foi e
trouxe a Segunda Guerra, porque a Primeira Guerra trouxe elementos ou reações, ações negativas, que vai gerar, por conta daquela fomentação, vai gerar a Segunda Guerra. Então, nós vemos assim, nos altos escalões do mundo, tudo sendo colocado dentro dessa lei. E essa lei, ela é irrevogável, ela é absoluta, não podemos mudá-la. Então, nós temos que pensar cada ação que nós vamos fazer, porque ela gerará uma reação. Na palavra proferida, no olhar, no julgamento que emitimos, nós temos sim que ter em mente que essa lei vigora a todos os instantes, em milésimos de segundo ela vigora no universo todo. E aí Jesus fala assim, porém é necessário que eles venham, porém é necessário que os escândalos venham. Por quê? Porque na lei do progresso, que é outra lei universal, que é outra lei divina, a lei do progresso vai fazer com que todos os seres se reajustem, se tragam para o seu bojo de condução, né, de caminho de vida, o reajuste de tudo aquilo que foi realizado na ação negativa, passando para a ação positiva. E é quando nós percebemos também que quando nós vemos uma ação ruim, e seja de ordem de alto escalão, digamos assim, dos líderes, dos governantes do mundo, nós sentimos o quê? Repúdio. Quando nós percebemos uma ação injusta praticada contra a sociedade, nós repudiamos. Então percebam como a lei do progresso, ela está intrinsecamente linkada com a lei de causa e efeito. Porque hoje já não compactuamos com determinadas ações, com determinados crimes que nos chocam e que nós nos colocamos moralmente, frontalmente contra. Então, nós estamos, sim, dentro desse caminhar. Nós já estamos encetando essa caminhada na recuperação de todas as más ações que um dia praticamos. E os escândalos, então, vão regenerar, né, o cometimento da ação do homem em relação ao seu semelhante. Porque quando nós começamos a discorrer sobre o princípio, porque também é um princípio físico, né, da física, e é um princípio que é uma lei também, né, dentro da física. Então, quando nós começamos a discorrer sobre isso, nós vamos nos aprofundando, é uma coisa assim muito ampla, é uma coisa que nós vamos percebendo toda a ordenação do Criador em relação à sua obra. E se nós nos aprofundarmos ainda mais, nós vamos perceber que essa lei de causa e efeito, ela vai nos trazer um conhecimento muito grande sobre todo o universo. Então, nós vamos saber que é a lei da afinidade, a lei da vibração, que tudo vibra no universo. Tudo, nós vibramos. Enquanto nós estamos aqui nessa interação, nossas células estão vibrando. Tudo à nossa volta vibra, porque tudo é energia. E essa energia, ela vem diretamente do Criador. O Criador nos proporciona, então, a oportunidade de nós expandirmos isso cada vez mais, formando, então, um cosmo, um universo equilibrado, um universo onde nós estaremos cada vez mais no eixo que nos leva à evolução moral, à evolução ética, nos permitindo também
nos respeitar, assim como no mesmo patamar respeitar o nosso semelhante. E aí nós vamos ver que Jesus então fala que todos esses acontecimentos que nos chocam, todos esses grandes impactos, eles são necessários para que haja a nova ação dentro do bem, dentro da justiça e da ética, que é a moral. E quando Jesus fala, mas ai daquele por onde ele vem, então nós sabemos, né, que o infrator sempre é um reincidente. Então, meus irmãos, se nós começarmos a observar os nossos comportamentos, a nossa ação, nosso mundo de relação, e nós vamos perceber quais são as nossas reincidências. Se eu sou agressivo com o meu semelhante, saiba, você é um reincidente. Conscientize-se, mude. Se eu sou simplesmente alienada, tudo que está à minha volta também é uma reincidência. Então, todo o Evangelho de Jesus, do Cristo, ele vem nos mostrando que nós devemos urgentemente nos conhecermos ou nos autoconhecermos, para que nós possamos, assim, deliberadamente, mudar todas as circunstâncias que hoje estão à nossa volta. Então não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar da família, do amigo, do companheiro, da companheira, não adianta reclamar. Eu tenho que mudar o meu modo de ver, eu tenho que mudar o meu modo de sentir, eu tenho que mudar aquilo que eu posso colher boas reações ou bons efeitos. E nós temos assim que nós temos que nos revestir de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que ele nos trouxe. Então, Jesus, quando ele nos fala, ele fala assim com profundidade. E é por isso que ele não é entendido. Porque, digamos assim, as religiões, elas entendem que Jesus veio para salvar o ser humano e levar para o céu. De alguma forma levar para o céu. Então, pensam assim os nossos irmãos de outras bases dentro da religião. Nós, dentro do Espiritismo, entendemos que Jesus veio para nos libertar e não necessariamente para levar-nos ao paraíso, porque o paraíso, na verdade, ele não existe. Aonde está o paraíso? O paraíso está aqui. O paraíso é a nossa essência. O paraíso nós só vamos encontrar quando nós encontrarmos a nós mesmos, porque o reino do Pai está dentro de nós. E na medida em que nós vamos entendendo tudo isso, nós vamos nos adaptando, olha só, nós vamos nos adaptando à transformação, aí sim que eu digo, que nos levará à regeneração. Me parece, às vezes, quando a gente olha assim tudo aquilo que acontece, desde os pequenos atos à nossa volta até as grandes notícias, a impressão que nós temos é que o mundo vai demorar para regenerar. Mas nós já estamos nesse processo de regeneração ou de transição. Por quê? Porque o tempo não é nosso. Gostaríamos que fosse, mas o tempo não é nosso. Então hoje nós somos compungidos a pensar e a entender tudo isso para que nós entremos numa nova frequência, que também é uma lei, uma frequência vibracional, e assim nós saiamos daquilo que nos trouxe nessa encarnação, muitas vezes ficando na mesmice, ficando no lugar comum. E nós não viemos aqui para, digamos assim, desperdiçar um tempo tão importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral, para que nós possamos fazer parte de algo maior, de algo que nos eleve. Todos nós queremos isso.
embora ainda dentro do egoísmo, nós procuramos isso na forma do reconhecimento, na forma da promoção, em todos os níveis. E nós também temos que eliminar isso, porque isso é uma causa negativa, que faz com que nós sejamos ríspidos, muitas vezes maldosos, muitas vezes nós nos colocamos contra alguém, muitas vezes até secretamente. Então nós temos que sair de todo esse ideário, de toda essa mentalidade ainda enfermiça, que é o desconhecimento na sua profundidade, ou então na sua seriedade, da lei de causa e efeito. E por isso Jesus diz: mas ai daquele por onde os escândalos vêm. Então aquele que está ali, naquele momento, ele está sendo, embora de uma forma negativa tenha trazido aquela situação, na verdade ele está também mostrando para aqueles que já se conscientizaram, que já percebem e entendem esse fundamento universal, para que haja um novo comportamento, uma nova caminhada a seguir. E nós temos assim que esse caminho a seguir, né, nós temos que administrar, nós temos que ser donos, nós temos que ser aqueles que vão organizar, né, essa passagem, esse trecho. E assim fica mais fácil tanto para Jesus, para o Criador, para aqueles que nos auxiliam, para aqueles que estão à nossa volta ainda encarnados, para aqueles que estão à nossa volta desencarnados, porque nós sabemos que a ação molda o destino. E é nesse ponto que eu falo em destino, que eu digo para vocês que destino é aquilo que nós vamos construir logo mais. Então é isso, meus irmãos. A nossa reflexão fica nesse assunto que Jesus nos trouxe. Ele é muito mais profundo, muito mais, mas o nosso tempo é exíguo, então nós temos que falar rapidamente, mas é muito profundo, muito. Quem sabe um dia nós tratamos desse assunto com mais profundidade, porque ele é, assim, de um valor fundamental para o nosso desenvolvimento moral, ético e espiritual. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e vamos agora, né, fazer as nossas orações, as nossas vibrações por todos esses que nos pediram, pela água que nós vamos colocar para fluidificar, e cerrando os nossos olhos, nós vamos agradecendo ao Criador de tudo que existe, pelo dom da vida, por aqui estarmos, por ser Ele o dono absoluto das nossas vidas, e ter nos colocado Jesus como o grande mentor, como o grande modelo e guia para que possamos seguir esse longo caminho de aperfeiçoamento e entendendo as leis que regem o universo. Esse universo em que transitamos, horas num planeta primitivo, horas num planeta de expiações e provas, horas num planeta regenerado, num planeta mais feliz. E nós estamos nos preparando hoje, Jesus, para prosseguirmos esses nossos estágios num planeta melhorado moralmente, onde a justiça se faça como ela tem que ser feita. A justiça, ou seja, sermos nós os justos e entendermos o nosso semelhante, entendermos que nós nunca vamos viver sós, nós sempre estaremos em sociedade. E dessa maneira, Mestre, nós vamos te agradecendo por cada palavra, cada acento do teu Evangelho, porque nós percebemos que é só através dele que nós cresceremos. E assim, Jesus querido, que a tua luz possa envolver todos os dirigentes das nações do mundo, o nosso Brasil, os nossos dirigentes, que haja paz, que eles possam de alguma forma se conscientizarem de toda a necessidade dessas reparações e das boas ações. E assim, Mestre, nós teremos as melhores
os melhores efeitos em todos os setores da humanidade. Queremos ainda, Jesus, rogar por todos os hospitais, por todos aqueles que estão adoentados, por todos aqueles que estão passando por momentos tão difíceis na sua saúde física. Vibramos pelos nossos irmãos da Índia que se encontram numa situação calamitosa. Vibramos, Jesus, pelo nosso Brasil, por todos aqueles profissionais da área da saúde que estão na linha de frente em todas as doenças, não só dessa doença nova, mas como todas as outras doenças que também estão levando nossos amados, nossos conhecidos, nossos amigos para a pátria espiritual. Pedimos, Mestre, por todos os lares em desajustes. Pedimos pelos nossos lares para que haja luz, para que haja bom discernimento entre tudo o que existe no convívio, no relacionamento. Pedimos, Mestre, por todos aqueles que estão saindo desse mundo, entrando na dimensão espiritual, e aqueles que estão chegando, entrando na dimensão física. Que todos sejam amparados em suas metas, que já estão ali colocadas por eles mesmos. E que nós, Jesus, possamos entender cada vez mais a lei que nós temos que seguir e compreender profundamente. E nisso, Mestre, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer ainda mais. E pedir, Jesus, que a tua luz envolva a nossa casa de oração, Consolador. Fortaleça, Jesus querido, todos os operadores, aqueles que são voluntários, também nesta linha de frente tão importante, que eu digo que é o atendimento para as necessidades psicossociais, sofrimento, em tudo, Jesus, o ser humano como um todo. E quero te pedir também, Jesus, que encha o Consolador de luz, fazendo aquela proteção desde as profundezas do solo até a construção espiritual. E que tudo que ali for decidido seja aprovado pelo teu amor e pela todos aqueles que ali estão acima de nós, simples seareiros dessa grande seara. E assim, Jesus, que todos esses nomes recebam cada um de acordo com a sua necessidade, em hospitais, nos lares, em todos os lugares onde haja a dor, onde haja o desequilíbrio, onde haja, Jesus, a dúvida, que haja ali também a presença, a tua luz, que vai fazer a direção aparecer, a direção correta. E dessa forma, Mestre, que todos os fluidos de que nós estamos agora unidos e nos imantando possam trazer o resultado para a água fluidificada que aqui está. Que nós sejamos abençoados nas nossas necessidades. E que nós tenhamos uma semana, Jesus, de clareza, de certeza e de muita paz. E rogamos, Mestre amado, que permaneça conosco, porque nós te queremos, agora e para todo sempre. Assim seja. Estamos então agora nesse momento chegando ao final do nosso encontro. Agradeço a vocês e que Jesus nos ampare e nos fortaleça sempre. Beijo.